Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História Contemporânea aqui no nosso canal, O Conhecimento Liberta para a Realidade. Eu estou com a série aqui no nosso canal contando a vida e a história dos papas da Igreja Católica. Na aula passada eu falei daquele que poderia ter sido o primeiro papa da Igreja Católica, que foi o Simão Pedro. Mas infelizmente Simão Pedro nunca chegou a ser nem bispo nem papa da Igreja Católica. Hoje vamos falar sim do Papa Alexandre VI. Quem foi o Papa Alexandre VI? Como foi a vida dele? O Alexandre VI nasceu na cidade de Xativa, na Espanha, em 1431, 1º de janeiro de 1431, e foi eleito Papa em 11 de agosto de 1492. Bom, logo após o cisma da Igreja Católica, o que foi um cisma? Foi um racha, briga interna, na metade do século X, volta do ano 1054, por aí. Houve um racha, uma briga feia na Igreja Católica, aí os papas, o Vaticano deu uma parada lá em Roma, e então a igreja foi dividida em duas partes. A Igreja Católica Romana do Oriente e a Igreja Ortodoxa do Ocidente. Então, logo após o cisma, essa briga que houve com a igreja, o Papa que assumiu foi o Papa Alexandre VI. Esse papado de Alexandre VI foi considerado um Papa mais corrupto da Igreja Católica. Esse conclave, a sua eleição, foi totalmente manipulada, fraudulenta. Ele comprou praticamente o conclave inteiro, todos os votos dos seus colegas. Segundo a história, teve até um assassinato de um dos seus colegas, dos seus pares, que morreu envenenado. Dessa por conta da eleição. Tudo para ser Papa da Igreja Católica. Então foi considerado uma eleição um papado desse Alexandre VI, muito perturbadora, porque foi considerado como uma eleição roubada, um conclave roubado. Bom, além disso, o Papa Alexandre VI foi um Papa muito mulherengo. Teve várias amantes. E uma das suas mulheres, das suas amantes, que foi a Federal, ele teve 4 filhos com essa senhora. O nome de Vanosa dei Catanei. A Vanosa dei Catanei era uma italiana e ele teve 4 filhos com ela. Reconhecido por ele, todo mundo em Roma sabe disso, ficou sabendo disso. Os filhos ficaram famosos lá em Roma. Bom, os 4 filhos dele, o nome do primeiro era César, Giovanni, Lucrézia e Geoffrey, o nome dos 4 filhos dele. O único Papa que possuiu exército armado foi o Papa Alexandre VI. Ele chegou a formar sua tropa armada. E seu filho César Borgia, que era o sobrenome do pai, Augusto César Borgia, era o nome do pai, ele, antes de completar 18 anos, já era chefe da tropa do seu pai, o Papa Alexandre VI. Portanto, o único Papa que teve essa audácia de possuir tropas armadas. Além de todas essas bonanças que o senhor viu aqui, que foi ter 4 filhos e mais outras mulheres com mais filhos, mas ele assumiu só os 4 filhos, esses 4 filhos que eu citei aqui agora. Bom, na época o presidente da Itália era o Mussolini, aquele ditador Mussolini. Isso em 1500, já era o Mussolini. E foi por conta, também nessa época, foi o tempo em que o Brasil começou, os portugueses começaram a vir para o Brasil. O rei de Portugal, na época, o rei de Portugal, que estava comandando naquela época, era o Dom Manuel I, que era o rei de Portugal. Bom, esse Papa, então, a tendência
do Vaticano, de Roma, era expandir a sua igreja para todos os campos, assim, onde iria a Grécia, onde iria Portugal, a igreja ia acompanhando. Para quê? Para catequizar o povo, os nativos. Essa era a missão da igreja. Então, o Alexandre VI queria expandir mais a sua riqueza pelo mundo. E foi na época que o Pedro Álvares Cabral, a mando do rei de Portugal, Dom Manuel I, está passando por aqui, indo para a Índia, e passa e se enxerga terra firme aqui. Ele passava para a Índia para pegar as especiarias, que tinha negócio na Índia, e então enxergou terras firmes aqui na Bahia, que era em Porto Seguro, região de Porto Seguro. Ali eles desembarcam para descansar, e aí logo, geralmente eles carregam nas suas embarcações, nos seus navios, sempre leva padres e sempre leva médicos. Porque se caso alguém se sente mal no navio, na sua viagem, os médicos socorriam. Caso alguém vá morrer, ou fica prestes a morrer, o padre era para dar unção de enfermo para que a pessoa parta em paz. E nessa embarcação havia um frei Henrique, era o frei que acompanhava a embarcação, que era o frei Henrique Coimbra. O frei Henrique Coimbra, que celebrou a primeira missa ali, Porto Seguro, na Coroa Vermelha, aqui na Bahia. Então, dali eles desembarcaram, como eles enxergaram numa nova frente, o Perovade caminha, começa a escrever essa carta e volta para Portugal com alguns navios. Ficou uma parte de pessoas ali, avisando que havia índios e terras, né? Uma nova frente, encontramos um ouro, uma pedra de ouro, um balde de ouro, um pote de ouro, que é as terras do Brasil. Então eles voltam com essa carta, entregam ao rei, e o rei então nomeia um interventor, né? Dessas idas e vindas, ele nomeia um interventor para ser o governador geral da Bahia, que foi o Tomé de Souza, primeiro governador. Isso já é em 1549. Bom, 1549. Mas até lá, ele já tinha vindo aqui várias vezes, né, para poder marcar território. E nessas vindas, eles trouxeram os primeiros padres para aqui. Nomeou Tomé de Souza e nomeou também um tal de Conde Garcia Dávila, né? Nessa leva, ele nomeou o administrador colonial, o Conde Garcia Dávila. Esse é o cara que ficava de frente com sua tropa, empurrando tudo que vinha contra eles. Esse Conde Garcia Dávila, foi responsável em eliminar muitas aldeias de índios aqui na Bahia, para poder ganhar território. Ganhar território e invadindo. Matava os índios, enfim, e trazia para poder escravizar, e foi assim que eles foram dominando. O Brasil se tornou colônia e dominando essa região. Bom, então aí, senhoras e senhores, quando o Tomé de Souza assume o governo geral do Brasil, eles trazem com eles, nessa leva, os padres jesuítas. Trazem os padres jesuítas, né? Que quando chega aqui, o primeiro padre famoso do jesuíta foi o Manuel da Nóbrega. Foi o primeiro padre, né? Veio junto outros com eles. E eles ficam aonde logo? Ali na Barra Avenida, quem conhece Salvador sabe muito bem, chama-se Barra Avenida, tem uma ladeira com o nome Princesa Isabel ali, que fica na de 200 metros, que era um alojamento colonial de Portugal. Tudo que quando eles chegavam, eles embarcavam ali, passavam a noite, que for descansavam, enfim, e começa a adentrar. E foram, então, mais adiante tem um outro bairro que chama hoje, conhecido como Garcia,
bairro do Garcia, ali onde eles montaram um quartel-general, nessa fazenda Garcia, e foi ali que foi fundado o colégio muito conhecido, que até hoje ainda existe, famoso, o Colégio Antônio Vieira, que o padre foi o padre Antônio Vieira, né? Fundou juntamente com o padre Antônio Vieira, que hoje foi um colégio que muitos baianos estudou naquele colégio, um colégio muito famoso aqui em Salvador. Então, senhoras e senhores, a igreja estava sempre presente, com esse livro aqui, e eles começaram a adentrar a terra do Brasil e trazer escravos, trazer outras pessoas de outros continentes, outros países, para poder o Brasil ir crescendo, crescendo. E nessa exploração, muitos índios foram mortos, muitos escravos foram mortos. Então, é uma igreja que praticamente só existiu para poder matar pessoas e roubar a terra das pessoas. Quando Portugal vai embora do Brasil, deixa um rastro de infelicidade, de miséria, de desgraça. E esse Conde Garcia Dávila, que foi o nomeado pelo rei, ele foi um dos maiores latifundiários de terra daqui do Brasil. E ele fateia essas terras e dão para as pessoas, amigos do rei, amigos deles, deixam para os chamados coronéis, que ficam a metade das terras do Brasil, fatiada. E eles pagavam então propina à coroa de Portugal, né? Até hoje ainda tem regiões que pagam propina para a coroa portuguesa. Então, a igreja, senhoras e senhores, não confundam realidade com fictício, com ilusão. A igreja é apenas história. Só quem conhece história sabe o que significa igreja. Só quem conhece história. Bem, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder a nossa próxima aula. Te espero. Um abraço. Tchau, tchau.